Que honra, meu amigo Humberto, pastor, eu tenho aprendido muito com ele, a gente tem esse tempo aí que não estamos tão próximos, mas a gente tem acompanhado o ministério, a gente tem acompanhado o trabalho de vocês aqui, e eu fico muito feliz por estar com vocês aqui, me sinto muito honrado. Obrigado pelo convite mais uma vez, e me sinto agora na responsabilidade de abrir a série aí. Então, mas lembre-se que os melhores filmes, a parte final, onde é a cereja do bolo. Então, eu estou em paz em relação a isso, tá bom? Então, não espere, vai ter coisa melhor, tá bom? Em nome de Jesus. Eu queria trabalhar com vocês, refletir com vocês o texto da serva de Naamã, porque já que a série é falando de coadjuvantes que ganharam o Oscar, pois bem, essa menina, essa garota, nem o nome dela é citado no texto. Mas, irmãos, quando nós passarmos aqui pelas Escrituras, nós vamos navegar e nós vamos ver coisas maravilhosas que nós podemos extrair do texto bíblico. Eu creio, em nome de Jesus, que Deus, como já falou ao meu coração, fará o teu coração também. Amém? E que a casa de Jesus, o templo verdadeiro de Jesus, continue em reforma, que é você, o teu coração. E eu queria orar por você, eu queria orar para que a terra esteja fértil para receber a semente da palavra de Deus. Então receba em nome de Jesus, feche seus olhos mais uma vez. Pai amado, nós estamos aqui, Pai, diante do Senhor, Pai, crendo, Pai, que é o Espírito que nos conduz, Pai, é o Espírito que nos ensina, Pai, é o Espírito que nos inspira, Pai, e é o Espírito que discerne, Pai, nos ensina a compreender a santidade, Pai, a pureza, Pai, o poder e a autoridade da Tua santa palavra, Pai. Então o que eu peço em nome de Jesus, Pai, que os corações que estão aqui nesta noite, Pai, as pessoas que estarão acompanhando pelo vídeo também, Pai, que em nome de Jesus, Pai, estejam com os Teus corações abertos, sedentos, para receber a Tua santa palavra, para que essa palavra seja uma semente lançada e que encontre terra fértil, para que ela venha frutificar nestas vidas, Pai. Assim oramos convictos, Pai, que o Senhor tem poder e autoridade para fazer isso, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Abra sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 5. Nós faremos a leitura do texto dos versos 1 a 14. 2 Reis 5, de 1 a 14. Amém? 2 Reis 5, de 1 a 14. Diz assim o texto bíblico: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativa uma menina, que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. O rei da Síria respondeu: vá, eu lhe darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que levou ao rei de Israel dizia: junto com esta carta estou te enviando o meu oficial Naamã, para que o cures da lepra. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e disse: por acaso sou o Deus capaz de conceder vida ou morte? Porque este homem me envia alguém para que eu o cure da lepra? Vejam como ele procura um motivo para se desentender comigo. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado suas vestes, mandou-lhe esta mensagem: por que rasgaste tuas vestes? Envia o homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: vá, lave-se 7 vezes no rio Jordão. Sua pele será restaurada e ficará purificado. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para me receber, invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios Abana e Farfar em Damasco melhores do que todas as águas em Israel?
Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? Eu vou embora. E foi embora dali furioso. Mas os seus servos lhe disseram: meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o senhor não faria. Quanto mais quando ele apenas lhe diz que se lave e seja purificado. Assim ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes, conforme a ordem do homem de Deus, e foi purificado. Sua pele tornou-se como de uma criança. Interessante esse texto, porque eu estava até comentando com a Vi, quando estava lendo, e o Espírito vai começando a falar conosco. E o que eu fui olhando desse texto é que eu acho que o processo burocrático começou lá com Naamã. Por quê? A gente costuma falar que burocracia é algo que retarda a vida da gente, que para tudo, que atrapalha, né? A gente até costuma falar, quem é funcionário público aí, aqui? O pessoal fala que só funcionário público que é burocrata, né? Mas você vai em tudo quanto é empresa, tudo quanto é lugar, o que não falta é burocracia. O ser humano, ele quer ser burocrático, ele quer complicar, principalmente quando ele não consegue ouvir a voz de Deus. Mas vamos lá. O que a menina, a serva, falou? Naamã, vá até o profeta. É sair daqui, vai lá e fala com o profeta. Mas quem está com os olhos fitados nas coisas desse mundo, está querendo fazer burocracia, está achando que os poderes e autoridades constituídas na terra é que vão resolver o problema dela. E é quando a gente olha o caminho, o Naamã, peraí, não, antes que eu saia daqui, deixa eu separar o dinheiro, deixa eu separar a prata, o ouro, deixa eu separar a roupa fina, porque se alguém me pedir, me cobrar alguma coisa, eu já estou pronto para pagar. Aí ele já vai falando com o rei da Síria. Aí o rei da Síria, não, peraí. Você vai até lá, mas você vai falar com o rei de Israel. Olha que o caminho percorrido, na ideia da menina, da serva, que ela que conhecia Deus, era: Naamã, vai lá e procure o profeta. Procure o profeta. Ele vai o curar. Mas o rei da Síria não só falou para que ele vá até o rei de Israel, mas falou assim: leva a minha carta com a minha assinatura, com o meu anel, porque quem tem autoridade para deixar você ir para lá ou para cá sou eu. É assim constituído no mundo dos homens. A ideia de autoridade no mundo dos homens, ela vai enchendo o coração deles. E ele, em sua carta, ele exige que o rei de Israel cure Naamã. Pois bem, o rei de Israel recebe a carta e ele se desespera, e ainda, ele estando em Israel, ele ainda não sabe quem poderia curá-lo. Às vezes a gente está dentro de um ambiente, nós estamos dentro de um lugar, a gente está vivendo num contexto e a gente ainda não sabe aonde que vem a cura do Senhor. Pois bem, o rei de Israel, mesmo tendo ouvido tantas coisas que Eliseu estava operando lá, ainda assim ele prefere rasgar suas vestes e pensar: quem sou eu para fazer isso? Aliás, o problema desse cara é comigo. Porque na verdade um rei, ele está achando que o mundo gira em torno do umbigo dele. Ele não está entendendo que havia um propósito para que um homem fosse curado. Mas ele entendeu que ali o problema era um problema político, entre o rei da Síria querendo afrontá-lo e querendo provocá-lo. Mas Deus é tão misericordioso nessa história, que quando nós lemos o texto bíblico a partir do verso 8, quando Eliseu, diz assim: quando Eliseu, o homem de Deus, tomou conhecimento do que o rei havia feito, aí o Eliseu falou assim: vamos lá, vamos tentar ajustar essa história aí. Porque quando Deus mandar fazer algo, ele vai usar quem ele quer para poder acertar as coisas da história. Se Deus tinha um propósito de curar Naamã, Deus vai curar Naamã. Mesmo que Naamã está indo pelo caminho errado. Porque o Naamã ainda não entendeu, mas o desfecho da história vai nos ensinar muitas coisas. Pois bem, Eliseu, ele repreende o rei. Por que você está aí desesperado aí? Você não sabe que tem profeta em Israel? Então a primeira coisa que Eliseu faz, ele requer a autoridade que há sobre ele, porque a autoridade é dada por Deus. E ele estava ali como um homem de Deus. O Eliseu, ele não é um homem que ele se submete à autoridade do rei, mas ele submete à autoridade do rei dos reis, Senhor dos senhores. E ele fala assim, envia o homem, olha o texto aí,
verso 8, no final do verso 8, no meio do verso 8, então envia o homem a mim. Ele não falou assim, envia o comandante Naamã, não envia o enviado do rei. Ele falou, envia o homem. O homem. Meramente o homem, sem conotação de autoridade. Mas envia a mim, porque aqui há profeta. Aí sim ele requer a autoridade. Fala assim, se tem que falar de autoridade, vamos falar da autoridade que me foi dada, porque ela foi dada por Deus, e não foi dada pelos homens. Então mande o homem a mim, que sou o profeta de Deus. Eliseu, ele corrige a rota. E ele corrige uma rota de uma maneira tão surpreendente, porque a história que Deus está querendo nos ensinar aqui é que tudo começa no coração de uma serva. E às vezes a gente acha que Deus vai falar através das autoridades, de quem está acima de todas as coisas, que tem um determinado status, e Deus está usando os pequeninos no reino dele. E Eliseu corrige a rota, porque não é Eliseu que vai sair no portão e vai bater um papo com Naamã, não. Ele fala assim, ó, vai lá, mensageiro. Vai lá e fala para ele fazer isso. E o que o mensageiro era de Eliseu? O que ele fazia? Ele era um servo. E novamente, Deus está mandando um servo falar para Naamã qual é o caminho, o que ele deve fazer. Escute o servo, Naamã. E o servo era tão servo quanto a mensageira que estava na casa de Naamã. Novamente, nós temos uma situação em que Naamã ainda não consegue perceber. Você consegue imaginar, o Naamã, primeiro ele não consegue perceber que ele deveria pegar as coisas dele, ou nem pegar nada, ir com seus servos para ajudá-lo, ir até o profeta e para que lá ele fosse curado. Primeiro ele percorre um caminho equivocado, achando que o caminho está alicerçado nas autoridades que ele conhece. Mas ainda assim, quando ele chega no local onde ele deveria estar, ainda assim ele não consegue perceber a graça de Deus sobre a vida dele, porque na verdade ele estava esperando ser acariciado no seu ego. Porque como é que pode um homem não reconhecer e vir aqui falar comigo porque eu sou comandante? Prepotência, arrogância no coração, que não entende que Deus está trabalhando na vida dele através da doença dele. Ele não consegue ver que ele está leproso, ele não consegue ver que ele está doente. Ele ainda se acha acima de qualquer autoridade das pessoas. Como é que pode ser me mandar um mensageiro? E aquilo fez ele achar que tinha algo errado ali. O caminho não seria aquele. Mas novamente, com Deus, da sua graça e misericórdia, quem que Deus fala através de mensageiros de serva e fala através dos servos do próprio Naamã? Porque quando você olha aí o verso 13, você vai ver. Mas os seus servos lhe disseram, meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o senhor não o faria? 3 vezes. 3 vezes. Em que quem fala para Naamã o caminho certo são os servos. Não são as autoridades constituídas. Pois bem, o Naamã, ele ouve, e com muita relutância, criticando ainda o Rio Jordão, é que ele não sabia da história, né? Porque na verdade o Rio Jordão foi onde o servo sofredor, o rei dos reis, foi batizado. Jordão é lugar de cura para todas as nações, de onde veio o Salvador. E ali naquele rio, talvez não tão limpo realmente como os rios de Damasco, os rios da Síria, mas é lá que Naamã mergulha por 7 vezes, que tem a conotação de perfeição, e ele é curado da sua lepra. No mais improvável, ele é curado. E eu queria extrair alguns ensinamentos desse texto bíblico. Primeiro, há uma grande diferença, meus irmãos, grande diferença em ter autoridade no mundo e ter autoridade dos homens. E ter autoridade no reino de Deus. Repito, há uma grande diferença em ter autoridade no mundo dos homens e ter autoridade no reino de Deus. Quantas vezes a gente está esperando que as coisas mudem na nossa vida, mudando na nossa nação muitas vezes,
no próximo domingo nós vamos tomar uma decisão muito importante. E muitas vezes a gente vê a igreja tamanhamente engajada, a igreja no geral, mas a igreja que muitas vezes não está tão engajada como está nesses tempos de eleição. E é uma pena, porque na verdade nós deveríamos estar engajados por sempre, como igreja de Cristo, entendendo que a transformação desse mundo não está nas autoridades constituídas pelos homens, mas está na autoridade de Jesus, está na autoridade de Deus. É a autoridade constituída pelo Deus dos deuses. Dos deuses que são de letras minúsculas, dos deuses que são criados pelos homens. É Ele que reina. É Ele que aniquila qualquer tipo de levantar nas nossas nações, do nosso mundo, de pessoas que queiram confrontar o poder e a autoridade que há sobre Jesus, o nosso Deus. E quando nós comparamos o reino de Deus e comparamos o reino no mundo dos homens, no mundo os homens eles esperam que a gente possa confiar no status, que eu possa confiar no cargo. Quantos de nós não confiamos no cargo dos homens? Quantas vezes nós não nos submetemos a achar que nós vamos ter a solução dos nossos problemas a respeito daquilo que nós temos vivido, quando nós vamos procurar alguém, quem tem autoridade, quem tem o status? É assim que o mundo vê. Quanto mais alto na hierarquia, melhor. No reino de Deus, em primeiro lugar, precisa ser servo. Quanto mais disposto a servir a todos, melhor ele é. Há uma grande diferença entre o rei da Síria e a serva de Naamã. O rei da Síria, ele acha que ele tem autoridade para pedir para que o rei de Israel cure Naamã. Ele requer para ele, porque ele se vê num determinado grau de hierarquia, em que ele tem o poder para determinar quem cura e quem não cura. Mas no reino de Deus, são servos. São aqueles que mesmo servindo de servo na casa do outro, tendo sido tomada aquela menina, ela tinha tudo e falou assim, que esse homem morra de lepra, esse povo que me levou escrava, me levou cativa. Mas quando um servo, ele serve o Deus Altíssimo, ele reconhece que o trabalho dele, a missão dele é servir, e o trabalho e a missão dele é abençoar as vidas, independente de quem seja. E essas pessoas sabem de onde virá a cura, mas a autoridade constituída, por mais que tivesse conhecimento de todas as coisas, não conhecia a autoridade dos reis. A autoridade de quem poderia curar Naamã. No mundo dos homens, é importante ter autoridade sobre as pessoas. No reino de Deus, a autoridade de Deus é estar sobre a vida do servo. No mundo, o homem pensa que está sobre as pessoas. No reino de Deus, o servo sabe que está debaixo da autoridade de Deus. Nós precisamos entender essa realidade. Nós podemos estar na nossa vida com uma responsabilidade de liderança, quer onde seja, que Deus nos abençoe para que sejamos prudentes, sábios e que sejamos bons líderes. Mas acima de tudo, nós sabemos que nós servimos a um Deus, que é Ele que nos dirige para dirigir as outras pessoas. Quando nós olhamos a história bíblica, os reis eles achavam que eles eram quase como um Deus. Ou muitos deles requeriam a patente como era um próprio Deus. César era como se fosse Deus. A vaidade, a soberba que está no coração do ser humano. Mas o servo de Deus, ele entende que a autoridade que está sobre a vida dele é a autoridade do Altíssimo. No mundo, a autoridade era conquistada. Às vezes com muito trabalho, muita dedicação, mas às vezes é tomada à força, com guerra, com lutas. Como o Humberto até comentou aqui, nós estamos vendo uma guerra na Ucrânia. As pessoas estão querendo tomar o poder pela força, a custo de muitas vidas. No reino, a autoridade ela é recebida por graça. Ela não é conquistada, porque nós não temos nenhum valor para merecer nada da parte de Deus. Mas Deus, por a sua infinita bondade, por sua infinita graça, nos dá autoridade para que a gente possa, no nome de Jesus, fazer algo. A segunda lição que nós podemos extrair desse texto é: quem não reconhece a autoridade de Deus somente confia na autoridade humana e se frustra. Repito, quem não reconhece a autoridade de Deus somente confia na autoridade humana e se frustra. O Naamã,
ele só foi vivendo frustrações atrás de frustrações na sua caminhada. Ele primeiro vai até o rei da Síria, e do rei da Síria vai até o rei de Israel. E com certeza ele viu lá o rei rasgando suas vestes, porque até o Eliseu tomar conhecimento que Naamã tinha ido pedir alguma coisa para o rei, com certeza o Naamã ficou lá esperando o que está acontecendo. Ah, o rei está rasgando as vestes aí, porque ele falou que ele não pode te curar. Imagina o desespero de alguém, gente. Vamos tentar contextualizar. Quando uma pessoa está com câncer e o diagnóstico é terminal, uma doença incurável, porque naquele tempo a lepra não tinha cura. E aí imagina que você ouve a notícia, há um lugar no qual você possa ir e a sua vida será restaurada. Porque a vida de Naamã estava se acabando. Não era tudo que ele tinha, não valia nada para ele. Apesar que ele ainda acredita nisso, porque ele vai levar vestes finas, ouro e prata para ofertar. Mas era um desespero no coração daquele homem. E aí ele recebe a notícia de que nem o rei dele, mas nem o rei de Israel poderiam fazer algo por ele. Imagina como seu coração ficou perturbado. Mas Naamã ainda não conhecia a verdadeira fonte da cura do ser humano. Mas apesar que ele tinha sido orientado a procurar o profeta, mas depois ele é direcionado para esse caminho. A rota é ajustada, como falei. E ele encontra uma oportunidade. Mas ainda assim, os olhos de Naamã ainda não estão descobertos para entender que as coisas de Deus, elas confundem as coisas desse mundo. As coisas loucas do reino de Deus confundem as coisas do mundo, meus irmãos. E nós precisamos tomar posse disso, nós precisamos crer que muitas das vezes o leproso somos nós mesmos. Às vezes os que estão doentes somos nós mesmos. A demanda desse tempo talvez não seja uma lepra, mas talvez seja a doença da alma, da desesperança, de estar desacreditado com a sua vida, de estar desacreditado com o seu relacionamento, de estar desacreditado com o seu trabalho, com a sua sociedade. Mas o próprio Deus que curou Naamã, Ele está aqui nessa noite também para curar as nossas feridas. Porque Ele é um Deus que Ele é o mesmo, Ele é o eterno. E Ele mesmo vendo muitas vezes nós relutando no nosso coração, assim como Naamã relutou, Ele abre os nossos olhos e nos dá uma oportunidade para nos lançarmos 7 vezes, que seja no Rio Jordão. Porque muitas das vezes a cura que vem sobre a nossa vida, vem dos lugares mais improváveis. Mas ele precisava ser leproso para obter uma cura maior da sua vida. A serva diz, procure o profeta. O mensageiro fala para que ele lance-se ao Jordão. E quando eu olho essa serva e olho esse mensageiro, para mim eles representam muito a Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque quando eu lembro de um servo que está sofrendo na casa de Naamã, aquela serva, aquela menina, me lembra de Jesus. Ele veio ao mundo para servir, para que ele fosse pregado no madeiro, para que ele morresse pelas nossas vidas, para que ele fosse o servo sofredor, para trazer cura às nações, para trazer cura às nossas vidas. Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 10, verso 45. Marcos 10, verso 45. Diz assim a palavra de Deus: pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Jesus também ele é profeta. Mateus capítulo 4, nos versos 12 a 17, vai relatar que Jesus começa a anunciar as boas novas. E ele fala assim no verso 17: daí em diante Jesus começou a pregar. Olha as palavras de Jesus: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Essa é a palavra profética para Jesus, não só para aquele tempo, mas para o tempo de hoje. Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Jesus está falando, arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Ainda nós precisamos ser curados. Arrependam-se da cegueira espiritual que muitas das vezes nós temos, e não olhar a obra do Senhor Jesus através das nossas vidas, através das nossas adversidades, através das nossas dificuldades, porque Jesus ele quer restaurar a gente para ser pleno, para estar com Ele na eternidade.
Nem sempre a doença é a física. E a principal cura de Naamã foi fazê-lo reconhecer quem era Deus. A principal doença de Naamã não era a lepra dele. Porque Naamã, ele poderia até ser curado da lepra de uma outra forma, mas ainda ele não ia conhecer quem era Deus em Israel. E nós precisamos, nesse tempo, reconhecer quem é Deus. Quem é o Senhor dos Senhores sobre as nossas vidas. Sabe qual que é a aplicação que eu faço disso? De fato, em qual autoridade nós confiamos? Em quem de fato nós temos confiado? No Jesus que transforma e renova as nossas vidas? Num Jesus que permite com que uma lepra venha sobre a nossa vida para que nós possamos buscar a Ele e buscar no lugar certo? Saber em quem confiar significa a quem nós temos recorrido as nossas angústias, as nossas dores. A quem você tem confiado a ser curado? A quem você tem dobrado o seu joelho e tem buscado? A quem você tem obedecido? Nós somos os servos comissionados, revestidos com poder e autoridade dado pelo Espírito Santo. Esse é outro ensinamento que nós temos no texto. Nós somos os servos. Nós não somos o rei da Síria, nós não somos o rei de Israel, nós não somos, muitas vezes, Naamã. Muitas vezes nós seremos os servos que vão dizer, vá até o profeta. E o profeta que hoje nós conhecemos se chama Jesus Cristo, o Jesus de Nazaré. Aquele que anuncia, arrependam-se dos seus pecados. Nós somos comissionados com poder e autoridade pelo Espírito Santo. Há um poder e uma autoridade sobre a tua vida. Quando nós lemos Atos capítulo 1, nós vemos o derramar do Pentecostes. E o que é mais maravilhoso quando nós olhamos aquele texto, homens que se dispuseram a ser servos para o reino. 120 homens fizeram um trabalho tão impactante, capacitados pelo Espírito Santo, que hoje nós estamos aqui nesse ponto de pregação. E tantas pessoas estão espalhadas pelo mundo inteiro anunciando um mesmo nome. E o nome dele é Jesus Cristo. É aquele que salva e cura. Vocês conseguem pensar nisso? Tudo começou em um homem que se esvazia de si mesmo. E ele serve como servo sofredor. Mas ele capacita homens incultos, brutos. E o que eles tinham de mais valioso, assim como aquela serva de Naamã, era a sua entrega e o entendimento do propósito para a sua vida. E esses homens mudaram o mundo, capacitados e empoderados pelo Espírito Santo, sim, mas eles se entregaram, eles se dispuseram. E o que eu aprendo nesse texto é que nós somos esses servos. Nós também não só somos Naamã com lepra para ser curado, mas nós também somos a serva de Naamã. Nós também somos o mensageiro de Eliseu, e nós somos os servos de Naamã. E a nossa tarefa não é mais falar, se jogue, se lance 7 vezes no Rio Jordão, mas lance-se aos pés de Jesus. Porque nós somos os proclamadores do Evangelho da salvação. O que eu aprendo nesse texto é que no reino de Deus, o sucesso é atrelado à entrega e à obediência a Deus. O sucesso não está a quem manda uma carta para um outro rei dizendo cure. Ele poderia até fazer isso, mas não obteve sucesso no seu propósito, porque Naamã não foi curado através de uma ordem do rei da Síria. A posição da serva de Naamã não se limitou à sua situação, ao seu contexto. A serva de Naamã entendeu que ela precisava entregar e ser obediente àquilo que Deus tinha requerido dela. A quem você tem servido, a quem você tem sido obediente. A igreja de Jesus Cristo precisa entender que ao mesmo tempo em que ela precisa ser curada, ela precisa ser o agente de cura desse mundo. Como eu falei, nós temos tanto desejo em mudar o mundo. Eu, particularmente, quando era pequeno, eu pensava assim, nossa, eu quero mudar o mundo. E eu nem entendi o que era isso. E eu vi que era um engano da minha parte. O único que mudou o mundo inteiro só foi um, e o nome dele é Jesus. Mas um dia eu tive um encontro com ele. E ele me fez entender que dentro do mundo que eu convivo, eu posso ser
um agente do reino e colaborar para essa transformação do mundo. Nós somos a igreja de Jesus Cristo. Nós estamos aqui para curar as pessoas. Para curar no poder e na autoridade do nome de Jesus. Porque quem cura é Jesus Cristo. Amém? Que nós possamos entender que o Rei dos Reis, Ele está aqui para curar você e para te capacitar para curar, para levar a palavra da salvação. Coadjuvantes. Nem sabemos o nome dela. Como que era o nome dela? Não sabemos. Qual que era o nome do mensageiro de Eliseu? Também não sabemos. Qual era o nome dos mensageiros, dos servos de Naamã? Também não sabemos. O que nós sabemos é que eles sabiam o nome de quem poderia trazer a cura, que naquele momento era o profeta Eliseu. E nós sabemos que quem pode trazer a cura, o nome dele é Jesus Cristo. Amém? Quero orar com você, fique de pé. Talvez nessa noite tenhamos pessoas aqui que precisam ser curadas na alma. Talvez você esteja se sentindo como Naamã. Você está buscando a sua cura, o bálsamo sobre a tua alma, em lugares que você não tem visto o resultado. Jesus está dizendo aqui, você precisa ajustar a rota. Assim como Eliseu ajudou a ajustar a rota de Naamã, Jesus está aqui para ajustar a tua rota. Talvez você está desesperançado, desesperançada, desgostoso de algumas coisas na sua vida. E Jesus está aqui para tirar as escamas dos seus olhos. Jesus está aqui para quebrantar teu coração. Porque Jesus ama um coração contrito e quebrantado diante da tua santa presença. Então deixa Jesus agora agir na tua vida aí. Deixa Ele agir no teu ser. Se há alguém nessa noite que precisa ser curado, abra o seu coração para Jesus nessa noite. Às vezes a gente acha que o nosso coração precisa abrir para Jesus para sermos salvos, justificados. Mas o nosso coração tem que estar aberto, como essa igreja está aberta aqui, sendo reformada. A nossa reforma, ela há de contínua, ela não acaba na presença do Rei. Então abra teu coração para ser reformado dia a dia. Talvez tenham pessoas aqui nessa noite que estão se sentindo, ou sempre se sentiram, incapazes de fazerem algo relevante para o reino de Deus. Eu queria liberar uma palavra, que a palavra de Deus libera sobre a tua vida. A gente diz que é uma palavra profética, não é de adivinhação, mas uma palavra que Deus libera sobre a tua vida. Se você se dispor a servir o reino de Deus, Ele vai te capacitar. Ele vai, porque Ele falou que Ele estava comissionando a sua igreja. E você é parte da igreja. Não é o ministério A ou o ministério B. A igreja, ela é evangélica. Não é um ministério de evangelismo. A igreja, ela é evangélica. Ela é proclamadora. Então eu queria dizer a você, meu irmão ou minha irmã, que o Espírito Santo fala no teu coração. Você é um agente do reino e Deus está te capacitando para que você seja um proclamador do reino de Deus. E que você possa ter paz no teu coração. Que o sucesso da tua vida está em você servir com integridade e entrega verdadeira de obediência a Jesus. Oremos, Pai amado, nós temos essas 3 condições, Pai. A mesa, Senhor Deus. Como nós cantamos, nós preparamos a mesa, Pai, para o Senhor, Pai. E a mesa que nós queremos preparar, Pai, é a mesa do nosso coração, a mesa da nossa vida, Pai. A gente quer que o Senhor venha, Pai, entre, Pai, e mexa, Pai. Move as estruturas, Pai. Tira aquilo, Pai, que está atrapalhando, Pai. Tira os empecilhos, Pai. Aquilo que está à frente, aquela mobília que não serve para mais nada na nossa vida, para que a gente possa colocar essa mobília para fora. E que nós possamos trazer coisas novas, Pai. Assim como a Tua palavra, eis que tudo se fez novo em nossas vidas, Pai. Faça novo, Pai. Restaure, reconstitua, Pai. Nos dê nova esperança, Pai. Que o Teu Espírito nos encha da Tua santa presença, Deus amado. E que nós possamos ver, Pai, que o Senhor ainda é, Pai, um Deus de cura, Pai. E não há nenhum poder e uma autoridade que esteja acima do Teu nome, Pai.
Te pedimos também, Pai, que o Senhor encoraje em corações, Pai. Pai, aqui é um ponto de pregação, Pai. Aqui é uma igreja, Pai. Eles estão reformando o prédio, Pai. Mas o Senhor quer reformar muito mais que o prédio. O Senhor quer reformar corações para que tenham a convicção e o olhar, Pai, a visão de que o Senhor quer fazer grandes coisas neste lugar. Derrame, Pai, Espírito Santo, derrame abundantemente sobre esses corações, Pai. Dons, Senhor Deus, revele os dons, Pai. Revele a integridade do coração do servo que tem uma entrega, Pai, obediente, eficaz, valorosa e cheia de convicção, Pai. Cheia de compromisso, Pai. Cheia de dedicação ao Teu reino, Pai. Que haja entrega, convicção, percepção do que fomos chamados para a missão de anunciarmos as boas novas do Teu reino, Pai. Nós fomos chamados para transformar o mundo, Pai. Não é o Estado, Pai. Não é o poder constituído por homens, Pai. Mas é o poder constituído pelo Senhor que nos foi dado, Pai. Oh Deus, derrama, Pai, dessa unção da Tua parte para as nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, Pai. E que o sucesso da nossa vida, ao findar dos nossos dias, seja por aquilo que nós fizemos para o Teu reino, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Nos abençoe, Pai. Eu agradeço, Pai, por cada vida que está aqui. Agradeço pela minha casa, pela minha família, Pai. Pela vida do pastor Humberto, pela sua família, Pai. Pelos líderes desse local, Pai. Que eles prosperem, Pai, para a honra e para a glória do Teu santo nome. E juntos nós dizemos amém. Deus abençoe.